Olá, bem-vindos a mais uma emissão em busca dos sabores da gastronomia portuguesa. Hoje vamos continuar em terras alentejanas e, como habitualmente, vamos ter convidados. Vamos agora saber o que são vinhos de talha. E vamos ver como decorreu a 8ª edição da Vitifrades. Permitam-me agora que vos convide a visitar o nosso site, onde poderão participar em passatempos e ganhar bons prémios e também saber informações sobre próximas emissões ou até mesmo sobre esta emissão e, quem sabe, perceber porque é que aparece um navegador, Vasco da Gama, em terras alentejanas a mais de 100 km do mar. Herói nacional após a descoberta do caminho marítimo para a Índia, Vasco da Gama recebeu das mãos de D. Manuel I o título de Conde da Vidigueira e aí passou a residir até regressar a terras do Oriente, onde veio a morrer em 1524. Até hoje, a marca do almirante está presente, da estátua que embeleza um dos largos da vila até várias designações locais. O navegador encantou-se pelas características que distinguem a Vidigueira, situada na fronteira entre os distritos de Évora e Beja. Oásis verde, pontuado de casas brancas, as hortas e laranjais associam-se à trilogia que domina os campos, searas, olivais e vinhas. É neste cruzamento entre a Serra de Portel, a Planície Dourada e o Guadiana que assenta o caráter destas terras. A somar aos trunfos mais conhecidos, dos quais se destacam o vinho, o pão e os produtos de porco preto de raça alentejana, a Vidigueira encontra-se hoje preparada para um novo salto de desenvolvimento baseado no potencial turístico. Para tal, muito poderá contribuir o campo arqueológico romano de São Cucufate e a barragem de Pedrógão, inserida no sistema do Alqueva. Os investimentos que se perspectivam na área envolvente a este empreendimento, que apresenta já um bonito espelho de água, permitem antever um futuro otimista para as gentes vidigueirenses. Pedro Luís de Castro, ex-jornalista da RTP, é um duriense de nascimento, mas penso que se pode dizer que é já um alentejano por adoção. Completamente. Há cerca de 11 anos comecei uma aventura de características industriais agrícolas na zona da Vidigueira com a aquisição de uma pequena propriedade totalmente abandonada e, portanto, por força das idas constantes todos os fins de semana, acabei por ganhar amor à terra e envolver-me naturalmente com todos os habitantes da Vidigueira. Sei que és produtor de vinho naquela região, nomeadamente desse tão apreciado vinho de talha, não é verdade? Isso foi um pouco aquilo que me fez despertar, no fundo, quando cheguei à Vidigueira. Se é certo que eu fui para um projeto vitivinícola total, ou seja, com a produção através da viticultura das uvas necessárias para o fabrico de vinho,
rapidamente me dei conta que, concretamente, a Vidigueira e Vila de Frades, onde aliás está a propriedade, que havia esta particularidade do vinho de talha. E o vinho de talha deu origem, neste momento, a uma pequenina explosão de pessoas que sabem o que é e que querem, na realidade, provar o vinho feito segundo os métodos que herdámos dos romanos. Estamos a falar de vinho, mas quais são também as tuas preferências do ponto de vista estritamente gastronómico? Bom, eu acho que a Vidigueira tem alguns pratos característicos, não muito especificamente da região. Porco servido na telha, que é uma forma específica de preparar a carne de porco que iria servir. Agora julgo que a cozinha alentejana, como já foi muitas vezes dito, uma cozinha de aromas, de paladares, de singeleza, muitas das vezes, nos ingredientes, é uma cozinha que encanta nacionais e estrangeiros. Uma coisa é estar à mesa a degustar, a outra é estar na cozinha. Tens algum prato que gostes de confeccionar e que seja apreciado? Eu preferiria dizer que, apesar de cozinhar muito, porque a verdade é essa, agora, eu gostava, por exemplo, de saber fazer bem as açordas de alho, que não sei, gostava de saber fazer bem os pezinhos de porco de coentrada, que também não sei, e que considero pratos verdadeiramente divinais. O outro convidado desta emissão não só é um bom garfo, como também é um grande cozinheiro, de resto, subejamente conhecido. Carlos Capote. Carlos, és um caparicano, portanto um nascido na costa da Caparica. Conheces, obviamente, também, por esse país fora, muitos locais bons, mas sei que, particularmente, Vidigueira te diz alguma coisa. Sim, senhores. Depois eu estive na Vidigueira, agora em agosto, estive lá há cerca de um mês, porque estive lá a dar assistência na Herdade do Meio, quando foram feitas as vindimas, na parte alimentar. E, por conseguinte, fiquei lá, dormi lá uma série de noites na Vidigueira e apaixonei-me por aquela terra. Além disso, com os produtos maravilhosos que tem, os bons vinhos, esse da Herdade do Meio, que é uma herdade que fica entre Portel e a Vidigueira, os azeites, tanto da cooperativa como aquele azeite da Nossa Senhora das Neves também, que é fabuloso, e depois a simpatia de toda aquela gente, aqueles restaurantes da Vidigueira, sobretudo o do Vila Velha, com aqueles ótimos petiscos da Paulinha e o atendimento super simpático do marido, do Tosé. Para além dos produtos que já referiste, e também porque no Alentejo, em quase todo o Alentejo há bom pão, mas eu acho que na Vidigueira o pão tem uma grande fama e, afinal de contas, também nós temos o proveito desse bom pão da Vidigueira, não achas? O pão é um pão maravilhoso e tens uns queijos e um requeijão lá do Talho do Chico, que é onde eu vou comprar os borregos para mim, lá ao Talho do Chico, que os pais deles fazem um requeijão que é, de facto, uma maravilha também. Aquilo são produtos, de facto, nós estamos ali à engorda, aqui como se nota, não é? No nosso habitual espaço de curiosidades, vamos ter hoje o professor Hermano Saraiva a falar-nos da divisão entre o Norte e o Sul. Qualquer coisa relacionada com sopas, imaginem. Sabia que o pão já existia 10.000 anos antes do nascimento de Cristo e que já se faziam sopas 3.000 anos antes do início da nossa era? O pão e a sopa são dois dos alimentos mais antigos da história da humanidade e Portugal não é exceção. Há mesmo quem diga que se pode dividir o país ao meio em termos de alimentação, claro. Era uma ao norte, baseada na sopa, e outra ao sul, baseada no pão. E no sul, como sabem, eles à volta do pão e com as simples ervas conseguiram fazer uma culinária excepcional. Para o norte, dominava muito, além da sopa, feita com hortaliça, com os produtos da horta, com um pouco da gordura do porco, porque dominava muito a castanha. A castanha, até uma praga que matou os sotos em quase todo o país. A castanha era, em grande parte, a base
da alimentação popular. Foi substituída depois pela batata, mas já numa época relativamente perto de nós. Até ao século XIX, a castanha era fundamental. A história diz que os hábitos alimentares variavam em função do que o meio envolvente podia oferecer, mas também das possibilidades monetárias de cada família. Nós sabemos pouco sobre a história da alimentação em Portugal por uma razão, porque as classes, há documentos, livros de gastronomia, mas das classes mais elevadas. A gente do povo, naturalmente isso, enfim, era, sem dúvida nenhuma, eram extremamente frugais, a alimentação. Pobres ou ricos, certo é que cada homem contribuiu para que a culinária se transformasse, desde os tempos mais remotos da história, num símbolo da nossa humanidade, algo que nos distingue dos restantes elementos da natureza. A calçada que se observa à entrada não engana. Os passos do concelho da Vidigueira, pelo menos na versão atual, datam de 1891. Hoje, a atenção de quem entra na Câmara é despertada para o conjunto de vestígios arqueológicos em pedra, dispostos nas arcadas e que testemunham a presença milenar de vários povos na região. Foi graças ao dinamismo do Visconde de Ribeira Brava, Francisco Correia Herédia, à época presidente da Câmara, que o edifício sofreu uma profunda remodelação, agendada para coincidir com a inauguração do abastecimento de água à vila. Sr. Presidente, para uma visita aqui ao seu concelho, indique-me 2 ou 3 pontos que são imperdíveis, que temos mesmo que visitar. O principal ponto que é imperdível são as ruínas de São Cucufate, na freguesia de Vila de Frades. Estão ao nível de umas ruínas de como Conímbriga. Não são tão conhecidas porque não têm tido a devida divulgação. A igreja de Santa Clara também, que é património que está classificado. E é aqui em Vidigueira? E é aqui em Vidigueira. E também a Rota do Fresco, que é uma rota que foi criada por uma associação ao qual nós pertencemos, em que se integram os concelhos de Cuba e de Alvito também, e que tem monumentos muito bonitos. Uma rota patrimonial deste calibre tem de ter uma conclusão ao mesmo nível. E que melhor remate que a boa mesa da Vidigueira. Sr. Presidente, depois desta visita, é natural que haja já algum apetite. Que sugestões é que faz do ponto de vista gastronómico? Pois, como é do conhecimento de toda a gente, o pão alentejano tem muita fama, mas o pão da Vidigueira é o melhor deles todos. A Vidigueira até é conhecida pelas terras de pão e gentes de paz. Também nos enchidos temos muita qualidade, o que consegue já fazer-se uma composição para essa fome que já nos vem a assolar de alguma forma. A acompanhar isto tudo, os vinhos de talha. Os vinhos de talha, somos uma das regiões que produz um vinho por excelência, conhecido praticamente em todo o lado, mas que tem esta particularidade de se continuar a produzir bons vinhos de talha e de algumas adegas que nós aqui temos, continuarem a manter viva esta tradição. O apetite é muito. Vamos ver, vamos conhecer e provar, claro. Claro.
Para além dos vestígios arqueológicos, a civilização de Roma deixou igualmente na vidigueira uma técnica de produção vitivinícola sem paralelo no país: os vinhos de talha. Nos enormes recipientes de barro que repousam nas adegas caiadas, o mosto é depositado após a vindima e aí fermenta. Em seguida, dá-se o repouso e são as partículas sólidas das uvas que servem de filtro e decantam o líquido no fundo da talha. O resultado é um néctar incomparável, ao estilo da antiguidade clássica. É uma técnica que os romanos aqui nos deixaram. Não foram nem mais nem menos. Aliás, isto são adegas tipicamente romanas. E penso até que foram, se calhar, dos gregos já alguns ensinamentos trazidos pelos romanos. Nós pensamos que sim. Os romanos adquiriram alguns conhecimentos já com os gregos e depois eles na península desenvolveram-no fortemente. Como não podia deixar de ser, esta arte milenar também contempla métodos de conservação. Ou se conservam em barris, depois de feito, barris colocados na zona de envelhecimentos, como esta adega tem, penso que é única, como esta adega tem, e aí espera-se, havendo o cuidado, uma higienização forte deles e também do atesto. O atesto quer dizer o enchimento. Se se quer conservar em talha o vinho, depois de retirado, devidamente tratadinho, sabendo que não tem qualquer doença, uma caça oxidácea, uma caça férrica, outras doenças que o vinho possa ter, depois de sabermos que ele está absolutamente imune, coloca-se dentro de uma talha e, com azeite extremamente fino em cima da boca, fica conservado e nila tempore todo o que nós quisermos. Os vinhos de talha foram, como não podia deixar de ser, a principal atração da 8ª edição da Vitifrades, que decorreu no passado fim de semana. A Vitifrades voltou a animar durante 4 dias esta freguesia. O jardim central da localidade foi coberto por uma tenda, no interior da qual tomaram lugar cerca de 6 dezenas de expositores, desde artesãos aos enchidos, queijos e doces regionais. As laranjeiras plantadas no local escolhido para o evento emprestaram uma característica incomum e, por isso mesmo, bastante apreciada pelos muitos visitantes. Mas o destaque coube naturalmente à presença dos produtores vitivinícolas. Em paralelo com representantes da vidigueira, várias empresas da região não perderam a oportunidade de mostrar os seus produtos. No centro do recinto, uma fonte do início do século deixou por algum tempo de jorrar água, substituída por vinho de talha branco que toda a gente podia saborear, bastante para isso ter um copo à mão. A terminar esta visita ao Concelho da Vidigueira, vamos até à freguesia de Selmes conhecer um grupo de cante constituído exclusivamente por senhoras. Nossa água no rochedo, lírios à beira de um mar. Nascem plantas na terra, nascem plantas na terra, nasceu para te amar. A barragem de Alqueva
exclusivamente feminino, mas quase. Apenas 3 elementos masculinos emprestam os seus tons mais graves ao grupo Lírios do Campo, que, por iniciativa da Junta de Selmas, se dedica a divulgar e partilhar os sons do tradicional cante alentejano. A barragem do Alqueva só dá valor à nação. Recolhendo músicas tradicionais, os elementos do coro adaptam letras, provando que, apesar da idade avançada, estão atentos ao que se passa no seu país e, em particular, na sua região. A barragem da Alqueva está pronta para trabalhar. O seu enorme tamanho, que tem água todo o ano, para o Alentejo. À musicalidade muito própria do Alentejo, estas vozes aliam o amor à terra que as viu nascer. A barragem do Alqueva está muito bem situada. Só a aldeia de luz, só a aldeia de luz foi a mais desventurada. A barragem do Alqueva está pronta para trabalhar. O seu enorme tamanho, que tem água todo o ano, para o Alentejo regar. Fica assim provado que o cante alentejano, ao contrário do que afirmam alguns puristas, adapta-se a todos os tons e pode ser partilhado entre homens e mulheres. Que tem água todo o ano, para o Alentejo regar. Quero agora renovar o convite para que visitem o nosso site, onde poderão encontrar não apenas informações sobre as próximas emissões, mas também muitos e bons prémios nos nossos passatempos. E agora, aconteceu, foi notícia, o sabor esteve lá. Há precisamente um mês, o Moinho de Maré da Mourisca foi palco de um colóquio sobre o renascimento das ostras de Setúbal. Este encontro serviu para dar a conhecer os esforços que estão em curso no sentido de reabilitar as ostras de Setúbal como produto gastronómico de alta qualidade associado a esta região. O nosso objetivo é, no fundo, tentar recuperar um referencial gastronómico aqui dos anos 60 e 70, que é inegável que Setúbal era um dos grandes produtores, que a ostra de Setúbal é quase uma marca reconhecida lá fora e que nós entendemos por bem que devíamos pelo menos tentar recuperar. A terminar, fiquem com a nossa habitual agenda de eventos gastronómicos um pouco por todo o país. Até para a semana e bom apetite! Terra Sã 2005, 25 a 27 de dezembro, na Doca de Alcântara, em Lisboa. Sabores das Terras do Grande Lago, em dezembro, nas aldeias ribeirinhas da Barragem do Alqueva.
Alentejo à Mesa, de 28 de outubro a 28 de fevereiro, no distrito de Évora. Prova do Azeite 2005 até 18 de dezembro em Vila Nova da Barquinha. Próxima emissão, o Natal Minhoto em Ponte de Lima.